Que bom que você deixou a sua casa para estar aqui hoje, porque você está entre amigas. Olhe para sua amiga e diga: que bom que você veio. Pode dar um abraço nela também, pode dar um beijo. Amém? Vocês são corajosas, porque vocês saíram de casa. Eu tenho certeza que vocês olharam para o céu e disseram: bah, vai cair uma chuva, eu vou até um pouco antes hoje. Foi ou não foi? Foi, né? Sim. Meu nome é Annelise, mas quase ninguém me conhece assim. A maioria me conhece como Anne. Tá? Então, quando eu fui convidada para contar um pouquinho da minha história para vocês, eu nunca recuso, sempre aceito, porque um dia, há 10 anos atrás, eu jamais imaginei que eu pudesse estar viva hoje. E essa história eu quero contar para vocês. Mas antes disso, vamos orar mais uma vez? Fechem os olhos. Querido Deus e amado Pai, é no nome do Teu Filho Jesus, Senhor, que nós oramos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue conversando conosco, ministre aos nossos corações, Senhor, e derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre nós, Pai, para que nós possamos, Senhor, ter em nossos corações essa palavra de hoje, Pai, e que nós possamos, Senhor, ser luz para todos aqueles que nos cercam, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo vocês acham que vocês vão viver ainda? Não precisa falar, só vai pensando. Quando eu era pequena, e eu acho que isso todas nós já fizemos, eu sempre ficava pensando: quanto tempo será que eu vou viver? Né? Ficava me perguntando, fazendo essa pergunta, né? E também eu pensava: como é que será que eu vou morrer? Como que será que vai ser? E há 10 anos atrás, no dia 30 de julho de 2008, numa segunda-feira, eu estava num leito, numa cama de hospital, na emergência do pronto-socorro desse hospital. E eu sabia que no dia seguinte eu ia morrer. Eu havia descoberto, alguns dias apenas, que eu estava com câncer. Eu estava com metástases, na verdade, do câncer, que é quando ele já evolui, quando ele já toma conta do corpo, quando ele forma colônias pelo corpo e essas colônias formam tipo raízes. O tipo de câncer que eu tive foi melanoma. E é um câncer que para a medicina não tem cura. Não existe cura. Eu estava no estágio 4 da doença, 5º é óbito. Então, naquele dia, eu sabia que no dia seguinte eu iria morrer. Eu fiquei sabendo disso. Os médicos me disseram isso. E é sobre isso que eu queria falar para vocês. Porque, como vocês veem, eu não morri. Mas eu aprendi o caminho da cura. Desde aquele dia. E também queria falar para vocês por que hoje eu entendo, por que eu cheguei naquele ponto. E é sobre isso que eu quero falar. Eu preparei algumas fotos para facilitar. Não sei se precisa desligar as luzes aqui para ficar melhor. Talvez seria bom, né? Ainda quando eu era muito pequena, recém-nascida, meus familiares, eles tinham o costume de se reunirem. Né? Eu nasci numa cidade lá pertinho de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu sempre fui muito branquinha, né? Deu para perceber, né? Essas são as minhas primeiras fotos. Pode ir passando. Mais um pouco? Até aí. Então, desde muito pequena, eu sempre fui muito de prestar atenção no que as pessoas falavam. E eu sempre escutava as pessoas dizerem que eu era muito branca. Os meus cabelos, a minha pele. E aí tinha umas vizinhas lá na casa da minha avó que diziam assim: ela parece uma barata branca. Né? Quando eu entrei na escola,
as outras crianças, assim, eram brancas, mas não como eu. Então, muitas vezes elas diziam assim, ai, ela é uma alemoa da coxa branca. Né? E sabe, aquilo foi entrando no meu coração. Eu pensava assim, puxa vida, então pessoas que são muito brancas, que têm um cabelinho branco, elas não são bonitas. Naquela época não se usava a palavra bullying. Hoje se usa. Mas era por isso que eu passava. Então, com o passar do tempo, eu comecei a perceber como muitas vezes as coisas aconteciam ao meu redor. E eu vi, por exemplo, os meus tios, eles bebiam muito, principalmente nos domingos à tarde, quando toda a família se reunia. E depois de um certo tempo, começavam brigas, começavam discussões, e apenas o meu pai não brigava. Mas todos os meus tios brigavam entre eles. E tinha um deles, que inclusive era meu padrinho, ele era muito especial para mim. E depois que ele bebia, normalmente ele tentava o suicídio. Então, muitas vezes, eu deixei de brincar para cuidar dele, para ver se ele não ia se esconder para se tirar a vida. Então, desde muito pequena, eu comecei a observar como eram as pessoas. E aquilo foi entrando no meu coração. Por volta dos meus 9, 10 anos, nós nos mudamos para Santa Catarina, para o oeste de Santa Catarina, mais perto de Erechim, ali da Argentina, sabe? E o meu pai, ele tinha o sonho de voltar para uma cidade menor, né? Então, nós voltamos para lá, porque, na verdade, meu pai já era de lá. Meu pai já era de lá, minha mãe. E eu comecei a viver no interior. Imagina, uma menina de cidade grande e para um lugar bem pequeno. Mas eu gostava, porque era um lugar onde eu tinha mais liberdade, onde eu poderia fazer novas amizades, e também eu ia ficar longe das bebedeiras dos meus tios. Mas isso foi um engano. Porque lá por volta dos meus 11, 12 anos, uma pessoa que eu admirava muito, uma pessoa que eu amava demais. Esse homem, ele começou a passar a mão nos meus seios, nas minhas nádegas, nas minhas coxas. E sabe, queridas, muitas vezes eu me culpava, eu pensava assim, vai ver que a errada sou eu, vai ver que eu tenho culpa dele fazer isso comigo. Vai ver que é meu jeito, meu cabelo, minha roupa, não sei. E eu não falava nada para ninguém. Mas eu tinha medo de dormir à noite. Sabe, eu era muito boa no esporte, eu corria, eu pulava salto em distância, altura, e tudo isso eu deixei de fazer. Eu comecei a sentir dores no corpo. Eu comecei a me vestir com roupas, assim, para ninguém enxergar meu corpo. Porque eu achava que eu estava fazendo algo errado. Que era por isso que isso acontecia comigo. Então, o tempo foi passando. E eu pensava assim que não valia a pena ter uma família, casar. Que os homens todos eram daquele jeito. Que as pessoas eram daquele jeito. Ou elas reparavam no tipo físico da pessoa, ou elas bebiam, né? Eram homens alcoólatras, ou eram homens que faziam isso com as crianças. E aí, só um pouquinho que está passando muito rápido, tá? Isso. Então, ali nessa foto, mais ou menos, eu tenho entre 16 e 17 anos. E nessa época eu conheci um rapaz. E esse rapaz, ele começou a ser muito gentil comigo. Mas ele tinha uma fama de mulherengo. Ele tinha uma fama, assim, de um rapaz que gostava de muitas meninas, muitas mulheres. E eu tinha um certo receio dele. Mas ele começou a me tratar muito bem, ele começou a me respeitar, a me tratar com respeito. E aí eu pensei,
puxa vida, vai ver que as pessoas estão enganadas. Vai ver que ele não é assim. E se passaram alguns meses, ele me pediu em namoro. E eu aceitei namorar com ele. Nós namoramos há algum tempo. E depois desse certo tempo eu engravidei. E eu venho de uma família muito tradicional, muito rígida, de origem alemã. E vocês devem imaginar que a minha família não ficou muito feliz com essa notícia, principalmente a minha mãe. E eu ouvi muitas coisas ruins dela. E eu comecei a me sentir culpada. Então nós casamos, e o tempo foi passando. E aí eu comecei assim a viver um casamento que eu não desejo para ninguém. Muitas vezes eu ficava noites e noites sozinha. Eu era uma jovem. Eu ficava muito tempo sozinha. Eu não tinha amigas. Eu não tinha com quem conversar. Na minha igreja não tinha isso de você procurar um conselho com alguém. Então eu passei a ser uma pessoa muito solitária. E eu sorria. Eu sorria. Mas era apenas uma fachada. E aí, com o passar do tempo, aquelas saídas dele sem voltar começaram a se intensificar. E eu comecei a observar certos comportamentos dele. E eu imaginei que ele pudesse estar me traindo. E às vezes eu tocava no assunto, eu não sabia lidar com isso. E ele dizia que eu estava ficando louca. Que eu estava vendo coisas, que eu era ciumenta, e por aí vai. E eu comecei a acreditar que eu estava ficando louca. Naquela época eu era professora. E os meus alunos tinham a minha idade. Então eu me dava muito bem com os meus alunos. E era a minha alegria. E além disso, eu tinha então tido 2 filhos. E eles eram a minha alegria. E chegou um dia que eu cheguei na minha casa. E quando eu cheguei em casa, uma das meninas que cuidavam dos meus filhos, ela estava sentada assim na escadaria, chorando, com a roupa toda rasgada. E aí eu perguntei, o que aconteceu? E aí ela disse, foi teu marido. Ele quis me estuprar. E aí, nisso, eu levei um choque, eu levei um susto muito grande. E aí, quando ele chegou em casa, eu comecei a gritar com ele, eu quis tirar satisfação, e ele disse que isso tudo não era verdade, que nada disso tinha acontecido, que essa moça tinha se rasgado a roupa por conta, enfim. E aí eu disse para ele, se você fez um dia, você vai fazer de novo. E o tempo passou, e as desconfianças aumentavam cada vez mais em mim. E teve um dia, quando eu cheguei de um curso, ele me disse que ele tinha dançado com uma moça. E eu sabia que aquela moça tinha assim, um envolvimento com muitos rapazes. E naquela época tinha as listas telefônicas, né? Não tinha muito essa questão de celular como hoje. E eu fui puxar a lista telefônica. E quando eu vi várias ligações, não somente para a casa dela, mas para muitas casas de outras mulheres. Todos os lugares que eu ligava eram mulheres que atendiam. E aí eu me separei e eu morei mais um tempo naquela comunidade pequena e depois eu me mudei para Concórdia, que é onde eu vivi a maior parte da minha vida. E eu achava que mudando de lugar, saindo daquele lugar pequeno onde eu morava, indo para um lugar maior, sabe, estudando, eu comecei a estudar muito, sabe, terminei a faculdade, fiz 2 pós-graduações, fiz mestrado. Eu achei que eu ia esquecer as coisas que estavam presas lá no meu passado, sabe? Eu achei que eu pudesse passar por cima disso tudo. Pode passar. Então, no meu coração, eu dizia assim para mim mesma,
que ele tinha que pagar por tudo que ele tinha feito, meu ex-marido. E todas as pessoas que causavam tristeza e mágoa dentro de mim. Eu comecei a culpar as pessoas. Eu era uma mulher muito sorridente. Mas só eu sabia como eu era, principalmente quando eu colocava a cabeça no travesseiro à noite. Só eu sabia como eu era. Eu chorava. Eu não conseguia dormir. Eu era pele e osso. Eu trabalhava muito para conseguir manter a minha casa, pagar os estudos. Então, profissionalmente, eu estava muito bem. Mas o meu coração estava totalmente destruído. E ninguém sabia disso. Então, essa falta de perdão, ela trouxe grandes mágoas, grandes tristezas para o meu coração. Eu tentei várias vezes o suicídio. No hospital da minha cidade, tinha uma clínica psiquiátrica dentro do hospital, onde havia várias portas, até que a pessoa pudesse entrar. E eu ficava trancada lá dentro. E ninguém sabia. Eu não contava para ninguém. Eu tinha vergonha de dizer que eu tinha tentado me matar. Então, às vezes, eu ficava dias lá dentro, trancada, para eu não me matar. Só volta aquela tela, por favor. Então, essas mágoas, tristeza, rancor, raiva, me fizeram ter vários relacionamentos, sabe? Eu pensava, vai ver que um dia eu vou encontrar alguém que vai dar certo. Então, eu comecei a ter um namorado atrás do outro. E muitas vezes as pessoas me diziam, mas Ana, você não consegue gostar de ninguém? Eu dizia, não, eu não consigo gostar de ninguém. Quando eu percebia que eles iam colocar uma aliança no meu dedo, então, eu dava um jeito de desmanchar. Eu não conseguia amar ninguém. Eu não conseguia amar porque eu não me amava, não é mesmo? Além disso, eu comecei a ter muitas dificuldades com os meus filhos. Muitas dificuldades. Eu me dava tão bem com os meus alunos adolescentes, mas com os meus filhos eu não conseguia. Então nós tivemos grandes problemas. E aí, chegou um dia, pode passar. Eu estava assim. E eu comecei a sentir muita dor na minha cabeça. Eu tinha muita dor no corpo. Porque além de todas essas mágoas, essas tristezas que eu tinha fibromialgia crônica. Quem de vocês já ouviu falar em fibromialgia? Eu sei o que é isso. Eu passava muito tempo tomando medicação forte, passava dias internada e nada adiantava. Nada. E aí eu fui procurar um médico e esse médico pediu um check-up. Porque eu havia retirado uma mancha nas minhas costas 4 anos antes disso, dessa foto. E aí ele disse, Anne, mas você nunca fez exames nos órgãos? Eu disse, não. O médico disse que eu era nova, que não precisava me preocupar, era apenas para cuidar do sol e só. E levar uma vida mais tranquila. E quando eu fui fazer esse check-up, a gente tem a mania de abrir logo. Não sei se vocês são assim, eu sou assim. Né? A gente chega em casa e já quer abrir tudo. Às vezes nem chega em casa, né? E eu abri. Eu não tinha conhecimento médico nenhum. Mas o que aqueles exames diziam, eu vi. Eu sabia exatamente o que estava escrito lá. Eu estava com o corpo todo cheio de massa. Ou seja, metástases. E quando eu abri aquele exame, eu comecei a gritar no hospital. E depois disso, em poucos dias, eu passei por vários médicos do Brasil inteiro. Inclusive aqui, em Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. E todos eles diziam, é questão de dias, talvez meses, mas você não vai mais viver. Então, tudo aquilo, a depressão profunda, as tentativas de suicídio, a fibromialgia crônica, a febre reumática, eu tinha febre reumática, o câncer.
Tudo aquilo, naquele dia que eu estava deitada naquela cama de hospital, eu fiz uma análise da minha vida, de tudo que eu tinha passado. E eu lembrei de uma história que o Marcelo havia me contado apenas alguns dias, porque eu conheci o Marcelo, que hoje é meu esposo. Tinha conhecido ele alguns dias antes, quando ele me pediu em namoro. E eu disse, não posso namorar contigo porque eu vou morrer. E ele havia me contado a história do rei Ezequias, que disse que ele viveria, que fez uma oração e Deus atendeu o pedido dele e deixou ele viver mais 15 anos, não é mesmo? E naquele dia, naquela cama, eu lembrei daquela passagem. Eu não conhecia a Bíblia. Eu não sabia orar. Mas eu lembrei dessa história que o Marcelo havia me contado. E em meio aos tubos, porque eu só conseguia ainda respirar por aparelhos, eu não conseguia mais andar. Eu não conseguia mais falar. Porque a bola que havia, principalmente aqui assim, desse lado, era do tamanho de uma bola de handebol. Aqui assim, no meu pescoço. Sabe o meu dedo? Ele é bem fininho, esse pequeno. Eu não tinha tanto de respiração que passava por aqui. Não, mesmo com aparelhos, eu não conseguia mais respirar. Eu estava morrendo sufocada, respirando por aparelhos. Então isso era muito angustiante. E eu cheguei para os médicos e disse, eu quero a cirurgia. Vocês precisam fazer algo por mim, porque é horrível morrer do jeito que eu estou morrendo. E eles concordaram. Eles disseram, você tem 2 horas para chamar teus pais, teus irmãos, teus filhos, teu ex-marido e namorado aqui. Eu vou explicar para eles como vai ser a cirurgia e que amanhã você vai a óbito, quando eu te abrir. Aí eu perguntei para ele, doutor, quanto tempo eu tenho? Quantos meses eu tenho se eu não fizer essa cirurgia? Ele disse, você tem no máximo 3 dias sem a cirurgia. E com a cirurgia você vai morrer amanhã cedo. Então, quando eu... Pode passar. Pode... aqui não vai aparecer para vocês. Então, pode passar mais um pouco? Eu perdi o rumo da minha vida. O sentido para mim. Tudo era como se eu tivesse perdido o chão. Eu estava no auge da minha carreira. Estava com uma bolsa de doutorado na minha mão para fazer doutorado. Eu tinha os meus filhos pequenos na adolescência. Eu tinha achado um cara legal, que era o Marcelo, até que enfim. Eu amava dar aulas, mas eu ia morrer. Então, no dia seguinte, quando eu entrei no centro cirúrgico, o médico ainda pediu, você não quer desistir? Eu disse, não. Eu preciso que vocês tirem isso de mim. Ele disse, você sabe que você vai a óbito numa hora que eu te abrir, não sabe? Eu disse, eu sei, mas eu prefiro tentar algo. E aí, quando eles me anestesiaram, não vi mais nada. E o que eu lembro é que eu estava caminhando por um caminho de uma luz muito, muito boa, muito intensa. Era um túnel. E nesse túnel, eu ia por ele, eu sentia uma paz tão grande, uma alegria tão grande. Eu não sentia mais dor. Eu estava tão leve. E eu caminhava por esse túnel. E quando eu estava virando levemente à direita, eu comecei a ver um jardim muito lindo. De cores intensas, de flores que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu queria ir para aquele jardim, eu estava indo para aquele jardim. E de repente algo me puxa de volta. E eu fui, é como se eu estivesse flutuando de volta. E eu não quis voltar. Mas eu estava sendo puxada de volta. E de repente o que eu lembro foi que eu ouvia pessoas falando, ouvia meu pai falando, ouvia o Marcelo falar, ouvia meus tios falarem, mas eu não enxergava eles. E aí, de repente, o que eu passei a lembrar foi que eu comecei a puxar os tubos e eles me amarraram. E aí, nisso, a enfermeira da UTI disse, Anne, você está acordando do coma. Nós tivemos que te amarrar.
E aí eu pensei, então não morri, mas o que era aquele lugar lindo que eu vi, né? E aí eu fiquei mais alguns dias naquela UTI e eu tive uma outra visão. Eu estava dormindo e no meio do meu sono, eu acordei muito assustada, aflita, e eu gritei, não. E aí a enfermeira perguntou, o que aconteceu contigo? E aí eu fiz sinal que eu queria que o Marcelo falasse comigo. E ela ligou para o Marcelo, isso eram 2h30 da manhã, e o Marcelo fez uma oração, e aquilo me acalmou. E eu pensei, puxa vida, uma oração acalma o coração da gente. Eu fiquei pensando, né? Lembrando que eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a oração. E sabe o que eu tinha visto, queridas? Um ser muito alto, enorme, que não era nem bicho e nem gente. Era como se ele fosse um carvão queimado, sabe? E ele me carregava no colo. Eu estava nua. E ele disse, eu vou te levar comigo. E foi aí que eu gritei aquele não. Foi algo horrível. E aquilo não saía de dentro de mim. E quando eu consegui começar a falar um pouco, depois com o passar dos dias, eu quis me expressar, mas todo mundo dizia que eu estava fraca da cabeça. Mas aquilo ficou dentro de mim. Eu ficava pensando o que era aquilo tudo que eu vi, né? Então o tempo foi passando, aquela foto de antes, onde eu estava eu já tinha saído, já estava no quarto. Aqui eu já estava no quarto, já estava melhor. Então foi ali que eu comecei a fazer quimioterapia, radioterapia. Eu fiz muitas cirurgias. Foram mais de 100 pequenas cirurgias e 11 grandes para tirar o câncer. Tirava de um lado, saía do outro. As metástases não diminuíam. Pelo contrário, saíam em outros lugares. Nada me curava. Pode pôr aquela da cama, por favor? Aqui. Essa foto eu não quis tirar. Mas meu filho insistiu para tirar. Ainda bem que ele tirou, né? Que, senão eu não teria fotos para mostrar hoje. Mas aqui, dias depois, eu estava com meu fígado desse tamanho. Muito duro. De tanta medicação que eu recebia, né? E eu estava com muita dor. E eu fui consultar com o meu oncologista e ele me disse, Anne, tudo que nós podíamos fazer por ti, nós fizemos. Até mais. E aí eu olhei para ele, pois é, doutor, e eu não morro, né? Ele disse, a gente não consegue entender. E aí ele disse assim, o que eu posso fazer agora por você é mais nada. Agora o que eu posso fazer é te sedar. Para que você tenha uma morte mais tranquila aqui no hospital. Que é o que a gente faz quando não se tem mais o que fazer pela pessoa. Para que você tenha minutos finais, dias finais melhores. Isso era em final de 2010. Pode passar. Mais um pouco. Então, o que aconteceu? Eu não quis morrer no hospital. Naquele dia, a ambulância havia me levado. Eu fazia tratamento pelo SUS. Minha mãe dormia no chão para me cuidar. Só que, sabe, quando as pessoas elas convivem muito tempo com uma pessoa que passa por um processo de tratamento longo, como o câncer, elas muitas vezes também passam a ficar doentes. Muitas vezes elas acabam desistindo, sabe? Porque cada um tem a sua vida. E como já fazia 2 anos e meio, quase 3 anos que eu estava naquela luta, não morria. Eu normalmente estava bem sozinha nas consultas, nas cirurgias. E os médicos sempre me perguntavam, Anne, você não trouxe ninguém? E eu tinha vergonha de dizer que ninguém queria vir comigo. E naquele dia, quando o médico me disse que ele preferia me sedar para que eu tivesse uma morte mais tranquila, eu estava completamente sozinha. Então, sozinha, eu tive que tomar a decisão e eu disse, eu quero morrer na minha casa. E aí o motorista da ambulância que havia me levado, ele me levou até em casa.
Ele me deitou na cama, que era onde normalmente eu ficava, ou na cama ou num sofá. E ele disse: o que eu posso fazer por você? E eu disse: é a última vez que você vai me ver. Eu só quero um copo d'água. E aí ele saiu. E normalmente eles faziam assim, ou eles deixavam a porta aberta do apartamento, ou eles trancavam e jogavam a chave por debaixo da porta. Meu irmão tinha uma chave reserva, às vezes ele entrava assim. Ou as pessoas, ou quando eu conseguia, eu abria. E naquela época não tinha WhatsApp como hoje, mas tinha SMS. E eu mandei um SMS para uma mulher que eu havia conhecido uns dias antes. E essa mulher começou a me mostrar a Bíblia dela. Eu achei aquilo tudo tão diferente. Pensei: nossa, Bíblia de mulher, Bíblia colorida. E daí ela me mostrou os CDs que ela estava ouvindo. E eu lembrei daquela mulher. E aí eu mandei um SMS para ela dizendo assim, que eu ia morrer. Que eu não sabia se ia passar daquela noite ou não, mas eu ia morrer. E aí ela disse: Anne, eu e as minhas amigas podemos ir até aí? Eu disse: claro. Então elas vieram. E aí elas me falaram: Anne, nós fizemos parte da igreja tal, era uma igreja evangélica. Nós temos o nosso pequeno grupo, nossa célula, nós estamos orando por você. O pastor está orando por você. E, queridas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tinha muito preconceito contra a igreja evangélica, de crente. E quando eu soube que aquele pastor, que eu fazia maus pensamentos, estava orando por mim, que elas estavam orando por mim, eu fiquei com vergonha. Porque eu pensei assim: puxa vida, eles estão me amando, estão orando por mim, eles nem me conhecem. E aí elas me disseram: Anne, Jesus pode curar você. Eu disse: mas de que jeito? Isso foi numa segunda-feira. E elas me disseram: na próxima quarta tem culto, nós vamos te levar. Eu disse: mas como? Eu quase não conseguia falar, eu não conseguia falar, sabe? Nós vamos te carregar. E elas me carregaram. Literalmente me carregaram. Era uma igreja assim, porque Concórdia tem muito morro, né? Então era uma igreja assim muito grande. E elas entraram pelo corredor do meio e me sentaram assim. E ficavam me segurando do lado, porque eu não conseguia mais ficar sentada. Eu era pele, osso. Sem cabelo, os meus dentes soltos. Eu carregava um pacote de plástico para todo lugar que eu ia, porque eu vomitava o tempo inteiro. E elas disseram: você pode levar, nós não temos nojo. E aquele culto foi tão diferente. Foi tudo tão diferente para mim. Eu nunca tinha participado de um culto assim. E uma das canções que me marcou foi: para meu Deus não existe impossível, pois para tudo Ele tem solução. E eu chorei muito quando eu ouvi essa canção. Porque eu olhava para o meu corpo e pensava: como para tudo Ele tem solução? Para mim? Como é que Ele vai ter solução para mim? Olha como eu estou podre, morta, sem sonho, sem vida, sem esperança, sem saúde. E aí, quando terminou aquele culto, elas me levaram até o pastor. E o pastor perguntou o que eu tinha, eu respondi. E ele disse: bom, já que a medicina não conseguiu te curar, quem vai te curar vai ser o Senhor Jesus. E você vai contar isso para todo mundo. E aí eu disse: mas o meu câncer não tem cura. Ele disse: nunca mais diga o meu, porque ele não é seu. Ele não é seu. E Deus tem um propósito com a sua vida. E aí eu não entendi por que eu não podia dizer que o câncer não era meu, entendem? Eu não tinha noção dessas coisas. E aí ele me falou: tinha uma vez um rei chamado Ezequias. E quando ele contou essa história, eu lembrei que era a mesma história que o Marcelo havia me contado.
E o tempo foi passando. E teve um dia que uma das histórias que me marcou está em Marcos. Eu deixei ali para vocês, se vocês quiserem anotar. Em Marcos 5, versículo 24. Jesus ele estava perto de um lago e havia muitas pessoas ao redor dele. Né? E de repente aconteceu algo. Eu sei que muitas de vocês já conhecem essa passagem. Mas talvez muitas de vocês nunca ouviram. Então eu gostaria de ler para vocês. Uma grande multidão seguia Jesus, né? O seguia, e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou o seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês, a multidão aglomera ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa história mexia muito comigo. E eu decidi entregar a minha vida para Jesus. E eu sabia que assim como aquela mulher que corria risco de ser apedrejada e morta, de ser criticada pela escolha que ela havia feito, eu também seria. E eu fui. Todos os meus familiares ficaram contra mim. Ninguém mais vinha me ver. Eu perdi todos os meus amigos. Todos. Pode passar. Mas eu decidi que eu viveria o que a palavra de Deus diz. Eu decidi entregar minha vida para Jesus. Eu decidi que não importava o que os outros pensavam, mas eu ia seguir a palavra. Pode passar mais um pouco. Então eu decidi me batizar. E desde aquele dia eu descobri que Jesus tinha me curado. Nessas águas do batismo, eu fui carregada para dentro da piscina. Aqui não dá para ver, mas o meu braço direito embaixo estava podre. Eu tinha recém feito rádio. Isso aqui foi num domingo. Na sexta eu tinha feito rádio. E quando esse pastor fez a pergunta se eu aceitava Jesus como meu Senhor e Salvador, aquele sim, acho que foi a melhor resposta que eu pude dar na minha vida. Eu saí daquela piscina diferente. Porque eu sabia que eu tinha um tesouro dentro de mim. Pode passar. Então eu escolhi. Eu sabia que eu ia ter uma vida nova. Eu sabia que Deus ia me dar essa vida nova. Mas eu tinha que rejeitar todo medo e toda dúvida. Porque meu corpo não dizia isso. Pode passar. Pode passar. Então, certo dia, eu já estava 4 meses naquele processo de aprender as coisas. Eu e o Marcelo, nós estávamos brigados, porque a gente brigava muito. E eu tive um sonho, e nesse sonho eu dizia que eu tinha que ligar para ele, para perdoá-lo. E como eu queria começar a fazer tudo certinho, né? Eu liguei para ele, nós voltamos a conversar e nós nos casamos. Pode passar. É que aqui não aparece, né? Então nós nos casamos, pode passar.
E logo no início do casamento, eu percebi algo muito ruim. O Marcelo era uma pessoa que conhecia a Bíblia de cor. Ele orava todos os dias. Mas eu comecei a perceber que ele não vivia aquilo que a Bíblia falava. Porque então eu comecei a ler a Bíblia dia e noite, sabe? Eu queria saber o que tinha lá dentro que eu não sabia. E aí as pessoas começaram a me explicar que ele era uma pessoa desviada. E começaram a me explicar que era muito difícil uma pessoa assim se voltar novamente para Deus. E que eu ia sofrer muito. E, queridas, eu não sei se a minha maior luta foi contra o câncer ou com aquele casamento que eu estava tendo. Muitas vezes eu pensei em me separar. Muitas vezes eu pensei em desistir daquele casamento. E aí chegou um dia que eu tomei uma decisão. Que eu não ia me separar. Mas que eu ia pôr meu joelho no chão. E que eu ia confiar na palavra de Deus. Que eu ia apostar naquilo que Deus diz. Que Ele ama a família. E foram anos para Deus mudar o coração dele. Mas Deus começou a mudar ele. Pode passar. Então, eu já tinha tido 2 filhos. Mas eu sabia que o Marcelo tinha o desejo de ser pai. Ele havia perdido um filho do casamento anterior dele. Então, eu disse para ele que eu tinha o desejo de dar um filho para ele. E aí ele disse: olha, eu não me importo com isso, porque os médicos sempre dizem que você não pode engravidar. Porque o melanoma, ele é um câncer assim. Se você engravida, as metástases, elas podem voltar para o teu corpo e atingir o bebê. Elas passam pela placenta e o bebê nem nasce, ou se nasce, já nasce com o câncer, né? Eu sabia disso tudo. E aí eu disse um dia para mim mesma: eu vou orar. E eu pedi para Deus. Eu disse: Senhor, eu gostaria muito de dar um filho para o Marcelo. Eu sei que o meu corpo, para a medicina, não pode, mas o Senhor Jesus me curou. Então o Senhor Jesus também pode me dar um filho. Dias depois, eu estava grávida. E eu não fui no médico, porque eu sabia que eu ia ouvir poucas e boas. Eu esperei até o 4º mês. E aí eu fui procurar meus oncologistas e mostrei o teste de gravidez. Eles quase caíram de costas. Não me xingaram, porque eu achava que eles fossem me xingar. E aí a cidade inteira ficou sabendo que eu estava grávida. Uma cidade de 80 mil habitantes, as pessoas se conhecem, né? E a minha médica não quis mais cuidar de mim. Ela começou a dizer que não tinha estrutura na nossa cidade e colocou diversos empecilhos. E ela disse que eu tinha que vir ou para Curitiba, Blumenau ou Chapecó, que eram as cidades que ela achava que podia ter uma boa estrutura para mim. E eu fui conversar com a pastora da igreja e ela disse: irmã, vai, ela não tem a tua fé, faça o que ela te pede. Eu disse: mas pastora, são mais de 10 médicos que eu preciso, porque vários órgãos, queridas, eu não tenho mais ou não tenho partes. Então precisava ser médicos para todas daquelas áreas. E aí eu escolhi para Chapecó, que era o mais perto. E lá eu encontrei uma médica que cuidou de mim. Pode passar. Eu trouxe as fotos para vocês verem. Não sei se, ó. Aqui eu estou entrando, né, na sala de cirurgia. Pode passar. Aqui o Davi nasceu. Ele nasceu perfeito. Ele nasceu normal. Ele não teve metástases. E eu não tinha metástases. Porque na hora que eles me abriram, eles olharam, os médicos olhavam assim. Eles achavam que eles iam encontrar metástases. Mas eles não encontraram. Pode passar. Essa é a doutora Elis que fez a minha cesárea. Ela aceitou fazer a minha cesárea, porque vários médicos não aceitaram. Mas ela aceitou. Pode passar. Esse é o doutor Ruggiero, meu oncologista de Santa Catarina. Ele nunca me disse uma palavra boa. Ele nunca me disse que eu ia viver. Ele não sorria para mim,
Mas vocês podem ver pela foto que ele mudou de opinião, não é? Pode passar. Esse é um cirurgião oncológico. Ele e o próximo que vai vir, pode passar o outro também? Esses dois médicos me conhecem mais por dentro do que eu mesma. É sério. Eles já tiraram tanta coisa de mim, mas tanta coisa. Eles não acreditam que Deus pode fazer. Na verdade, eles nem acreditam em Deus. Quero que vocês me ajudem a orar por eles. Eles não acreditam. Mas eles não conseguem entender como eu ainda vivo. E vocês viram que eles também estão sorrindo, porque eles não sorriam quando eu os conheci. Pode passar. Então, o Davi foi crescendo, pode ir passando. Pode passar, vai passando agora. Isso. Pode passar. E eu entendi que essa palavra se encaixava na minha vida. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Eu sei que muitas de vocês, muitas vezes pensam que vocês não podem ter filhos. Vocês ouviram isso de um médico, como eu ouvi. Mas eu gostaria que vocês lembrassem dessa palavra. Olha o Davi, pode ir passando, bem rapidinho. Isso, pode ir passando. Eu hoje, vai passando agora. Pode passar várias telas. Pode passar, porque nós temos que cuidar o tempo. Meu pai, minha mãe, que dormia no hospital. Esses são os meus filhos. Vai passando. Por que acontecem milagres? Porque a minha vida é prova disso. Acontecem milagres. Meu casamento é prova disso. Minha família é prova disso. O Davi é prova disso. O meu marido é prova disso. A mudança dele é prova disso. A minha mudança é prova disso. Eu não acreditava em milagres. Eu achava Deus brabo, chato e radical. Eu não conhecia a Bíblia. Mas há quase 8 anos, Deus me mostrou que eu estava errada. Uma pessoa com muito estudo, mas que não conhecia a palavra de Deus. Então eu descobri que para Deus nada é impossível. Nada. Absolutamente nada. Pode passar. E eu comecei a ajudar as pessoas. Vai passando rapidinho, porque nós temos que... Pode passar. E eu comecei a ajudar as pessoas. Onde me chamavam, igrejas, escolas, ONG, hospitais, eu comecei a ir. Pode passar. E chegou um dia que eu resolvi escrever o meu livro. Ano passado, quando eu cheguei aqui em Curitiba. Eu estava com uma baita uma trombose aqui dentro, não podia ficar em pé nem sentada. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou escrever meu livro. E quando eu termino de escrever o livro, a trombose foi embora. Eu não ia escrever ele lá onde eu morava, porque eu trabalhava muito, eu tinha muitas mulheres para cuidar. Então eu entendi que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pode passar. Quem sabe você assim como eu. Talvez você não se ama mais. Talvez você nunca se amou. Talvez você também foi traída ou está sendo traída. Talvez você também se culpa pelos erros que você um dia cometeu ou que você tem cometido. Pode passar. Quem sabe você também passou por histórias muito parecidas com a minha e você abriga raiva, rancor, tristeza, mágoa. Quem sabe você também está enfrentando alguma doença. Como eu tinha várias, tinha uma coleção. Quem sabe você também tem tido dificuldades em relacionamento com seus filhos, como eu tive. Se vocês forem ler meu livro, vocês vão entender que até a polícia um dia veio na minha casa. Foi terrível. Pode passar. Quem sabe você também tem um marido difícil, como eu tive. Quem sabe na sua casa tem brigas, tem lutas. Quem sabe você também não vê mais saída. Quem sabe assim como eu, você também muitos dias pensa em tirar a sua vida, pensa em desistir da sua família, pensa que as coisas não têm mais solução.
Quem sabe assim como eu, você também não tenha mais sonhos. Ou tão poucos. Ou você esteja pensando assim, puxa vida, eu tinha tantos sonhos, cadê eles? Eu te entendo. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Deus, Ele tem um plano com a sua vida, assim como Ele tinha com a minha. É por isso que eu não morria. Ele tem um plano com a sua vida. Com a sua amiga do lado. Sabe? Você é uma pessoa importante para Jesus. Você é importante para a tua casa, para os teus filhos. Para as pessoas que te sabem. Você é importante para Deus. E para você mesma. Querida, se aquelas mulheres não tivessem me carregado naquele dia para a igreja e para o pequeno grupo delas, talvez eu estaria morta. Sabe essa pessoa que te convidou para você estar aqui hoje? Ela fez isso. Ela te amou. Por isso que ela te convidou. Sabe por que isso aqui está acontecendo agora? É porque tem alguém que te ama. Alguém que Deus colocou na tua vida, que ora por você, que se importa com você, que faz exatamente o que aquelas mulheres fizeram comigo. Elas me amaram do jeito que eu estava e eu nem me amava. Sabe, queridas, desde março para cá eu enfrentei 2 grandes cirurgias. Uma delas no abdômen. Eu fui fazer fisioterapia e fui fazer esforço e abriu todo o meu abdômen. E eu tive que instalar uma tela, porque havia muitas hérnias. E, além disso, estourou o músculo. Só que meu corpo não aceitava a tela. Então, comecei a passar por processo de infecção, e isso e aquilo. Mas eu pude ver o amor que tantas de vocês tiveram por mim. Ao me visitarem, ao orarem por mim, ao dizerem, Anne, vai ficar tudo bem. A minha célula. O amor do meu pastor, dos nossos pastores. E sabe o que eu entendi? Que por quase 8 anos eu estava cuidando de pessoas. E agora estava na hora de eu ser cuidada um pouquinho de novo. E era como se fosse, daquela vez, as pessoas me carregando de novo. Foi assim que tantas de vocês fizeram comigo nesses últimos meses. Foi assim que o meu pequeno grupo fez comigo. Novamente eu fui amada. Vamos passar. Eu preciso encerrar. Pode passar. Eu tenho 2 perguntas para vocês, rapidinho discutirem. Você acredita ser uma mulher que tem valor para sua casa, seu marido, seus filhos, o seu trabalho? E a outra, você pode ser como a mulher e suas amigas que me amaram e me carregaram um dia para o PGM e para a escola? Para a igreja? Será que você também pode ser essa mulher? Será que você também pode ajudar alguém? Será que você também pode carregar alguém? Essas 2 perguntinhas bem rapidinho, tá, queridas? Porque nós não temos muito tempo. Eu falei demais. Tá? Então, se reúnam ali num pequeno grupo. Tá? Oi? Acender a luz, isso. Para que vocês fiquem mais à vontade. Tá? Mas é bem rapidinho. A gente já retorna, tá? Se você veio com a tua célula, se junta rapidinho, vira. Eu vou pedir só para deixar na tela as 2 perguntas. Isso. Para que a gente possa conversar com quem está do teu lado. Vamos só virar para o lado, junta quem está do teu lado, que assim a gente não precisa se mexer muito, não? Quem ainda não colocou o nome na lista? Então vá lá até a Bia ali, ó. Pega. Alguém mais não colocou o nome na lista?
necessariamente a bênção de Deus para um casamento, é o momento de alguém orar. Eu estava lá no fundo, na estrutura, a gente não consegue olhar. Se chama a Deus, mas eu vou ter que ir do teu lado. A gente faz junto, sim. Mais um pouquinho, vamos fazer os 3 minutos. Isso. No fechamento eu já venho para que você consiga fazer o fechamento. Amém? Deu tempo? Não? Sim? Não? Mais um minutinho? Tá. Quem já terminou já vai voltando devagarinho, né? Amém? Vamos voltar então? E aí, quem é uma mulher de valor aqui? Sim. Mesmo que você não acredite que você seja, você é. E você tem um grande poder em suas mãos. Na verdade, nos seus joelhos. Você tem uma arma poderosa, que é a palavra de Deus. E o mais importante, você tem Jesus do teu lado sempre. Ele é teu amigo. O Espírito Santo, ele está pronto para te ajudar em todas as situações. Não importam elas quais sejam. Eu gostaria que você agora fechasse teus olhos. Não sei se podemos fechar a luz. Eu gostaria de orar por nós, por esse momento. Jesus, Ele ama você. E Ele quer realizar grandes milagres em sua vida. Todos os dias, desde o dia que você nasceu, aconteceu um grande milagre. Muitos milagres Jesus quer fazer na tua vida que talvez você nem imagina nesse momento. Mas Ele quer. Querido Deus e amado Pai, na tua palavra diz que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Obrigada, Senhor Jesus, porque um dia o Senhor morreu por cada uma de nós naquela cruz. E o Senhor ressuscitou. E o Senhor está nos esperando de braços abertos para pedirmos a Deus em teu nome, para que o Senhor realize grandes e pequenos milagres em nossa vida. Não importa o tamanho.
Senhor Jesus, obrigada. Atende os pedidos do coração de cada uma dessas mulheres que estão aqui hoje, que deixaram as suas casas, deixaram filhos, marido, enfim, Pai, eu não sei, para ouvir uma palavra, para participarem desse encontro entre amigas. Senhor, honra essa busca delas, porque elas fizeram como aquela mulher que durante 12 anos perdeu todo o dinheiro em busca da cura. Senhor, que o Senhor possa agora trazer cura para aquelas que precisam, do seu coração ferido, do seu corpo ferido, da sua alma ferida. Aquelas, Senhor, que não se amam, Senhor, mostra que o Senhor a ama. Aquelas, Senhor, que estão pensando em desistir do seu casamento, Senhor, dá forças a elas, dá ânimo a elas, dá alegria, dá esperança. Aquelas, Senhor, que estão tendo problema no seu trabalho ou com seus filhos, que já não vem saída, Senhor, traga, Senhor, agora um bálsamo, Senhor, a elas. Se há aqui alguém que nunca aceitou Jesus no seu coração, de olhos fechados, levanta o seu braço e diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Toma minha vida em tuas mãos. Faz tudo aquilo que o Senhor quer fazer da minha vida. Transforma-me, dá uma vida nova, Senhor Jesus. Se nós temos aqui alguém que de repente está afastado dos caminhos de Deus, que um dia já era tão amiga de Deus, mas que agora está afastada, que essa pessoa levante a sua mão, de olhos fechados, ninguém está vendo, é só você e Deus. Diga assim: Senhor, eu quero voltar a ser tua amiga, me ajuda. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor só está esperando eu dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero voltar. E aquelas, Senhor, aquelas que não perdem a esperança, aquelas por mais lutas que tenham, estão firmes com o Senhor, levantem o braço agora e digam: Senhor Jesus, eu te amo. Eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Eu posso todas as coisas em ti, Senhor Jesus. Se alguém de vocês precisa de uma cura, ou precisa de um grande milagre, ou de um pequeno milagre, eu convido você agora para que você venha até aqui na frente. As líderes vão estar orando por você. Não tenha vergonha, não fique envergonhada. Nós somos amigas, estamos entre amigas, estamos aqui para ajudarmos umas às outras. Venha com fé, não sinta vergonha, ninguém vai reparar. Deus te entende, Ele sabe o que passa em teu coração, na tua vida, na tua casa, lá no teu travesseiro, quando você coloca a cabeça no teu travesseiro. Pedir que as líderes de células, coordenadoras, supervisoras da equipe de mulheres venham aqui conosco nos ajudar, orando pelas mulheres que estão aqui. Queridas, contem para Deus. Conte para Deus como você está se sentindo. Conte para Deus o que você precisa. Para Ele nada é impossível. Acredite. Para Ele nada é impossível. Senhor Jesus, eu oro por cada mulher, Senhor, que precisa de um milagre em sua vida. Todas nós precisamos, mas eu sei que tem pessoas que aqui
já não tem outra saída, Pai. Elas precisam muito de Ti, Pai. Senhor Jesus, toca agora na vida de cada uma delas, Pai. Restaura tudo que precisa ser restaurado. Renova. Traz fé, traz alegria, traz paz, traz esperança. Que a partir de hoje elas vivam uma vida diferente, uma vida com fé. Que a partir de hoje, Senhor, o Senhor possa fazer coisas novas na vida delas, todas elas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e nós te agradecemos, porque os milagres, eles vêm com o coração grato, com o coração agradecido. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada. Obrigada, Pai. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Pode dar um abraço aí. Tem muita gente precisando de um abraço, né? As sentadinhas também. Acho que elas também querem um abraço.